Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira aqui do BRFF, Brasil Fantasy Football, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve na versão podcast no futuro. Eu sou André Amaral, hoje aqui comigo estão Sérgio Luiz e Natanael Duarte, meus grandes amigos de redação. Eles já vão dar o salve inicial aí para vocês. Mas primeiro, convidar a galera, como sempre, a interagir aí no chat com perguntas, comentários, cornetadas, dúvidas de Start or Sit, principalmente, né? Que é o nosso foco aqui no Esquenta do Thursday Night Football às quintas-feiras. E, claro, curtam o vídeo e se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso, por favor, porque fortalece demais aí a divulgação do nosso canal. Também fica o convite para você checar os planos de assinatura do BRFF lá no site. A gente está com a opção de temporada agora, novidade aí, só até o final da temporada. Você conta com a mentoria aqui da equipe durante todas as semanas, né? Suas dúvidas de troca, de waivers, de escalação. E seguem disponíveis também os planos anual e semestral. No anual você ganha na faixa o livro do Fantasy Football, que tem tudo sobre o assunto mais comentado aqui pela gente. E no semestral você tem, assim como no anual, acesso exclusivo antecipado aos artigos especiais de Analytics lá do Ruizão. Bom, vamos então apresentar aqui meus amigos. Começar por ele, que está novamente nos acompanhando, o nosso grande produtor, me salva na pilotagem do StreamYard, mas hoje eu tô triste por ele. Eu vou mandar meus pêsames para o Sérgio, porque o Daniel Alves, o jogador de futebol que eu mais odiei na minha vida, está negociando agora com o time dele. Vai virar problema do Flusão, é ou não é, Sérgio? Parece que vai acontecer isso aí. Antes de entrar aqui, eu já dei uma xingada no André, fazer o quê? Pelo menos parece que o Egídio vai embora, né? Então, entra um e sai outro, pelo menos. Fazer o quê? Boa noite aí, galera. Boa noite, Natanael. Bandeirão bonito aí. Boa noite, André. E vamos chegando aí com suas perguntas aí, que é sempre importante. Não vamos falar mais de Daniel Alves aqui hoje, não, por favor. Não, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais também. A gente vai fazer a prévia de todos os jogos da rodada, tirando o Thursday Night Football, que a gente já fez na última live, no último podcast. Se você ainda não escutou, depois que terminar esse aqui, dá uma checada lá. Agora, passar a palavra para o meu amigo Natanael Duarte, como o Sérgio já falou, tá aí fardado em homenagem ao aniversário do gigante motoclube, né, Natanael? Hoje tá fazendo quantos anos aí o Papão do Norte? Boa noite, meu amigo. Boa noite, fez essa semana 84 anos, fundado em 1937. Estamos tentando voltar à Série C, caímos em 2017, com um pouco de ajudinha do nosso rival, o que eu chamo de Safado Correia, porque abriu o jogo para outro time lá e a gente acabou perdendo para o Fortaleza, aqui no Castelão. Mas aí, e minha preocupação não é com o Daniel Alves, é com o Ted Love e Márcio Diogo, que os dois estejam preparados para domingo, para esse jogão contra o América de Natal. É o Thierry Henry e o Denis Bergkamp do Motoclube. A dupla aí, fulminante, né, do Papão. São jogadores muito mais... muito melhores, de mais caráter que o Daniel Alves, eu tenho certeza. O Ted Love que jogou contra o São Paulo, você lembra aí, né, André? Pelo 4 de julho, jogador do 4 de julho. Pelo 4 de julho. 4 verdade. de julho. É isso aí. Bom, galera, já tá feita aí nossa introdução futebolística, mas vamos falar agora de fantasy, de NFL, né? Mandar aí já um abraço pro Sérgio Loss, paizão do nosso Serjão, novamente acompanhando a live. Valeu, grande abraço para você. Bom, sem perder tempo, a gente vai passar jogo por jogo, né? Um analista fala sobre todos os jogadores relevantes, aquelas apostas mais certas ou menos certas para você escalar na sua rodada aí de fantasy na semana 3. O seguinte, pega outro jogo e pode acrescentar o que quiser sobre o jogo passado. Vamos assim revezando. Começar pelo Serjão para falar do time dele, né? Agora aí desfalcado de quarterback, o que não era tão imprevisível, eu acho, né? Considerando o histórico do Carson Wentz. Mas enfim, os Colts visitam os Titans, né, no confronto divisional, que é o vai ou racha da temporada aí dos Colts, eu acho, Sérgio. Se perder, vai ficar difícil para os playoffs, então passa o pente fino aí nesse jogo sobre todos os jogadores relevantes para o Fantasy, Sérgio.
Mas tira do mute, não esquece. Eu ponho aqui para não dar ruído. A gente sai de Daniel Alves para Jarrett Hundley, né? Não, é o Hundley, né? Que ele vai ser talvez o titular. Né? Já desistiram do Jacob Eason, tá aparecendo. Se o Carson Wentz não jogar, o jogo vai ser um desastre para os Colts. Provavelmente a temporada vai acabar no domingo mesmo, salvo algum milagre. Falando em fantasy, os jogadores dos Titans vocês escalam com confiança. O Derrick Henry, ele às vezes até tem um pouco de dificuldade com os Colts, mas a defesa dos Colts está muito mal. O Darius Leonard não teve pré-temporada, né? Tudo aquele auê dele de renovar contrato, machucado. Aí não está muito ritmo, então todos os times estão conseguindo correr muito bem contra os Colts. Então o Derrick Henry é um bicho, vai destruir. Eu acho que você pode apostar também no Tannehill como um bom QB. Eu acho que ele não entra mais no quesito de streaming, né? Que eu acho que está em 60%, 70%, ele aqui um pouco antes. E eu acho que esse vai ser o jogo do A.J. Brown. Se você quiser pegar o A.J. Brown em alguma liga, essa é a semana. Então, eu acho que ele é um bom alvo de compra. Pega ele, porque essa vai ser a semana que vai inaugurar a temporada do A.J. Brown de 2014, de 2021. Estou viajando aqui. A.J. Brown vai destruir. Julio Jones pode ter um bom jogo também. Esses são os 4 do Tennessee que eu usaria, né? Eu não confio nos tight ends de Tennessee, nem nos outros wide receivers. São esses 4 que você pode usar. Do lado dos Colts, você tem o Jonathan Taylor, era difícil botá-lo no banco, né? A não ser que você tenha conseguido adquirir algum jogador na waiver, mas eu considero ele um running back 2, no máximo, para essa rodada, com as deficiências da linha ofensiva do time. E sem o Carson Wentz, ele vai ter muita dificuldade de produzir. Talvez um touchdown salve ele nessa rodada, mas ele ainda não tem uma na temporada, né? Então é difícil você contar com o touchdown do Jonathan Taylor para essa semana. O Hines, eu acho que ele vai ter um bom volume de passe, né? Eu falei isso aqui semana passada e o coach nos surpreendeu não fazendo isso, jogando tudo no pitch, mas eu acho que qualquer um dos QBs que jogue vão ter que forçar o jogo no passe curto, então o Hines vai ser o principal alvo do time. E eu acho que uma boa opção de streaming é o Jack Doyle, porque os QBs, quando entram, eles jogam muito com esse passe assim, mais para o meio do campo, né? O Jack Doyle tá jogando bastante snap, ele parece ser o principal tight end do time, apesar de toda a idade, do Molly Cox, que eu gosto mais para produção ofensiva. Acho que o Jack Doyle vai acabar tendo um bom volume. E o Jacob Eason mostrou na semana passada que olha bastante para ele, né? Tanto é que quando ele foi interceptado, ele simplesmente ignorou que o Jack Doyle estava com 3 outros jogadores do outro time ao redor dele, jogou no Jack Doyle e foi interceptado, né? Então, acho que o Jack Doyle é uma boa opção de streaming para essa semana. E os wide receivers dos Colts, eu tentaria fugir de todos essa rodada, porque eu acho que vão evitar de passar a bola essa semana, não vão conseguir passar mesmo quando tentarem para os wide receivers, então eu evitaria todos, inclusive o Zach Pascal, que está produzindo, o Pittman, que teve bastante volume na última semana, foge deles para essa semana, até porque você draftou no final do draft, deve ter outras opções melhores no seu time. Realmente, né? O Pittman teve um breakout game aí, né? Jogando contra o Jalen Ramsey, mas agora que perdeu o quarterback fica muito difícil de confiar. Bom, passar aí pelo chat, né? Marilene Rocha de novo, mandando boa noite. Um beijo para você, né? Todo patriarcado aí do Sergião, sempre conosco. Muito obrigado pela audiência, galera. E também o Léo Carneiro aí, mandando boa noite. E falando de um certo cidadão que eu desconfio que seja um membro na nossa redação aqui do BRFF, porque o Irv Smith também me foi oferecido há poucos minutos atrás, e eu acho que nessa mesma Dynasty ele está falando, um cidadão aí acaba de me propor uma trade em que ele me passa Irv Smith, que está machucado, para quem não sabe, o tight end dos Vikings, e eu cedo o Rondell Justin Jefferson Moore, como o Léo está falando aqui. Numa liga Dynasty, pior ainda, né? O que eu respondo para ele? Eu acho que você tem que responder mais ou menos o que eu falei, porque ele me quis passar o Irv Smith pelo Darnell Mooney também, outro wide receiver jovem aí, com muito potencial. E eu falei, de jeito nenhum, né, meu camarada Caio Bretas? Eu desconfio que seja ele, viu, Serjão? Tá complicado. O Bretas tá soltíssimo hoje, propondo 10 trocas para todo mundo. Ele me ofereceu vários. Eu tenho o Odell Beckham em algumas ligas. Eu segurei o Odell Beckham todo esse período que ele tá no banco, tá sem jogar. Aí agora que ele vai voltar, o Bretas quer me oferecer umas barangas pelo Odell. Não, pera lá, né?
Vou. Assim fica Nem que ele fácil, seja uma né? bosta, mas essa semana eu vou ter que usar ele. Pois é. Daqui a pouco a gente chega nesse jogo, vamos ver o que a gente tem sobre o Odell, que deve finalmente estrear em 2021. Mas antes, dá boa noite aí para o Jones, grande João Henrique, meu companheiro de The Playoffs, valeu, acompanhando novamente. Vamos passar para o Nathanael agora falar sobre um confronto entre conferências aí. O Baltimore Ravens visita Detroit para jogar contra os Lions, num over-under de 50 pontos, que não é baixo. E os Ravens são favoritos por 8 pontos. O que você tem pra gente sobre esse jogo, Nathanael? Primeiro, por coincidência, vocês comentaram aí do Bretas. Ele me ofereceu um wide receiver do Ravens. Eu vou comentar agora. Inclusive, está no Injury Report, né? Pode ser até que não jogue, né, nesse jogo aí. Está atrás também de um wide receiver aí de um time que tem um felino. Mas depois eu converso com o Bretas. É o seguinte, em relação a esse jogo aí, o Ravens, para mim, é um dos jogos que tem o maior favoritismo para mim, o Ravens, em relação ao Lions. Se o Lamar Jackson tiver nenhum problema, parece que estava com problema aí, mas não é nada demais, né? Torcendo para que não tenha nenhum problema, ele vai arrebentar nesse jogo. Para mim, o Lamar Jackson aí tá ali na primeira prateleira, né? Eu diria dessa semana, para pontuar bastante. Um time do Detroit que tem vários problemas. A gente tem uma defesa que até não é ruim contra a corrida, né? Era para ser até melhor, mas não tá parando nada, né? A defesa do Lions tá complicadíssima. Tem problemas aí na parte de running backs também, né? O Tyrell Williams está com concussão, né? O wide receiver também. Sim. Tem um cara aqui do waiver wire que... Acho que ele entrou no IR essa semana. Ele foi pro IR por concussão, o que é bem preocupante, né? No mínimo 3 jogos fora por concussão. Teve até uma dica aqui que eu pesquei aqui do waiver wire do Derek. Abração pro Derek. O Quintus Cephus pode ser uma opção aí de wide receiver por lugar do Tyrell Williams, né? Se alguém pegou aí no waiver wire, deve estar devia estar em bastante ligas, né? O Quintus Cephus aí. Ele é aquela opção aí para... Se você tem 3 wide receivers ou um flex da longe, pode ser que ele possa pintar aí nesse time. Mas em relação ao restante do Lions, eu acho muito complicado. O time do Baltimore, você tiver aí dos principais, running back, wide receivers, também pode mandar bala. Aí a defesa do Ravens enfrenta uma OL boa do Lions, mas a secundária do Lions é para ser explorar, tanto a secundária do Lions e do Ravens também, se tiver oportunidade. Vamos ver como é que vai ser a proteção em relação ao quarterback do Lions, mas a defesa do Ravens é uma das melhores defesas, uma das que eu não coloco nem naquela coluna lá, porque é defesa top, né? O pessoal guarda aí com a chave de ouro. Eu não guardo defesa, não sou do time que guarda defesa, mas quem guarda aí, o Ravens está nessa opção aí. Mas em relação a esse jogo, é isso aí. E o Álvaro que eu estou vendo comentando ali, o Leão Isso, já emenda esses comentários aí. Eles acertaram o wide receiver que o Bretas está atrás, que está querendo trocar comigo aí. Tá atrás do Marquise Brown, então. Não, ele tem o Marcus Brown, tá me oferecendo o Marcus Brown. Ah, boa. Então, eu tô em linha aí com o comentário do Léo, que ele parece mais leve agora, sem tanta expectativa, parece ter achado algum tipo de consistência, que ele já traz os últimos jogos de 2020 também, mas eu vejo ele como um candidato para venda, que eu acho que é o que o Bretas está tentando fazer, porque se a gente parar para lembrar que os Ravens tendem a ter uns game scripts diferentes desses 2 primeiros jogos, que eles tiveram que passar mais a bola do que eles geralmente gostam de fazer,
em jogos que eles são mais favoritos, porque, né, a gente lembra daquele Monday Night maluco contra os Raiders, que foi um tiroteio para todo lado. E esse último jogo contra os Chiefs, né, eles tiveram que correr atrás do placar. Se eles seguirem a tendência de correr mais com a bola, o Marquise Brown tende a diminuir o volume de alvos. E o Mark Andrews também, com a expectativa de voltar a regressão à média de targets, porque ele sempre foi o alvo principal do Lamar Jackson, além do Rashad Bateman, que foi uma escolha importante de draft do time e deve voltar pelo menos para a segunda metade da temporada de 2021. Mas já mandar um abraço aí para o Álvaro também, que está com a gente de novo no chat. Agora eu vou passar para falar sobre Falcons e Giants, jogo em Nova York, com over-under de 47,5, 47,5. Eu esperava que fosse um pouquinho mais, né? Me surpreende ser menor o over-under desse jogo do que de Ravens e Lions, por exemplo. E os Giants são favoritos por 3 pontos, né? Jogam em casa. Eu acho que é muito esse over-under também pela qualidade da defesa dos Giants, que é um pouquinho subestimada. De qualquer forma, tem muita gente aí na Fantasy Industry, né? Na indústria de Fantasy, chamando essa semana de Saquon Barkley Week, né? E eu tô nesse hype train também. Por quê? Ele teve 10 dias para descansar, jogou no último Thursday Night, já quase dobrou o número de snaps da estreia para o segundo jogo, passou de 48% para 84%. E eu tô gostando da recuperação física dele, pelo menos. E contra essa defesa dos Falcons, poucas seriam as oportunidades melhores para ele deslanchar de vez. Então, estou bastante confiante aí no Saquon Barkley. A janela de compra dele está fechando, porque se ele realmente estourar nesse jogo, o pessoal vai se sentir muito mais confiante com o restante da temporada dele. E também fica a expectativa para ver esses recebedores aí dos Giants, né? O Sterling Shepard vem surpreendendo, a mim pelo menos, né? Com esse potencial, esse desempenho que ele teve nos 2 primeiros jogos, principalmente em ligas PPR, teve muitos alvos, muitas recepções, mas o Kenny Golladay brigou, né, com o Jason Garrett em rede nacional, aí, em rede mundial, na beira do campo no último jogo, e também a oportunidade para ele deslanchar, né? Foi tão caro, chegou tão caro, o recebedor mais importante da última free agency. Vamos ver se ele deslancha e tira um pouquinho dos targets e da produção do Shepard. Outro jogador que pode voltar também é o Evan Engram, tight end. Ele pode estar perdido aí em algum waiver, se você estiver procurando o tight end, tiver espaço no seu banco, pode ser um edge bem importante, especulativo pelo menos, para ver aí o Evan Engram voltando. O Darius Slayton continua a ser aquele recebedor em profundidade, pode, num segundo, terceiro flex de uma liga mais profunda, te ajudar bastante com mais um touchdown longo, como ele fez contra o Washington, e teve outras oportunidades, ele dropou uma bola facílima, né, na última quinta-feira. E o Daniel Jones, eu acho que é pelo menos um ótimo streaming para esse jogo. Ele já foi muito bem contra a defesa do Washington, que é muito melhor que a dos Falcons. Conseguiu 90 jardas corridas e muitas jogadas de option. Então isso também me dá esperança para o Barkley, né? Eu acho que se ele tivesse dado a bola para o Barkley em algumas dessas jogadas que chamam option exatamente por isso, né? O quarterback decide se realmente dá para o running back ou se fica com a bola, a produção do Barkley já poderia ter sido melhor contra o Washington. Então, contra os Falcons, eu estou realmente bastante confiante em todo o ataque dos Giants, no fim das contas, né? Porque eu acho que eles tendem a ganhar o jogo e encontrar bastante espaço nessa defesa fraca dos Falcons. E o Graham Gano, que foi tão importante, o kicker, né, no último jogo, tende a continuar produzindo bem. Do lado dos Falcons, eu acho que eles vão ter que continuar produzindo mais pelo ar do que por terra. A maior questão é esse backfield aí, com o Cordero Patterson, que foi um nome importante da última waiver, talvez chegando com mais proeminência agora, né? A partir do momento que ele passou a ser acionado no último jogo, que os Falcons começaram a produzir melhor, mas o Mike Davis continua com um volume bem interessante, tanto de corridas quanto de alvos, mas tem que ficar de olho aí se isso pode mudar um pouquinho nesse jogo contra os Giants, que tem uma defesa decente, né? Principalmente acho que contra a corrida. Então, Kyle Pitts e Calvin Ridley não tem muito mistério, você escala, eu acho que eles devem ter uma produção legal também nesse jogo. E o Russell Gage, eu acho que é meio que a última chance dele. Ele tá jogando bastante snap, mas produzindo muito mal. O nosso Ruizão, que apostou tanto nele e tá aí no chat, boa noite, grande editor-chefe, tá quase na última fase do luto. O Gui Gianni, né, o fantasy futebolista,
também apostou bastante no Gage e está um pouquinho mais confiante, mas eu acho que esse é o jogo do vai ou racha. Se ele não produzir bem, eles podem abrir mão e receber a visita do John Brown, quem sabe vejamos um novo wide receiver 2 aí nesse ataque dos Falcons. E aí, já emendando a pergunta do Léo aí, ó, Russell Gage, que eu acabei de falar, Bryan Adams, Anthony Schwartz, né, sem o Jarvis Landry, realmente, e Latavius Murray. Quem vai para o jogo numa PPR? Cara, Léo, eu acho que pela volatilidade desses wide receivers, que são muito boom or bust, eles vão ter poucos targets, eu acho. Eu acreditaria mais no Latavius Murray, porque ele nesse papel de Gus Edwards aí, por mais que ele não receba passes numa liga PPR, a chance dele marcar um touchdown é boa contra o Detroit, então eu apostaria no running back aí. Aí a próxima pergunta a gente emenda quando for falar de um jogo que envolva um desses 3 jogadores. Aí só para encerrar esse jogo, fica também a dúvida se o Hayden Hurst reaparece agora, né? Ele foi bem no primeiro jogo, mas desapareceu no segundo aí dos Falcons. Vamos ver se ele pode surgir como uma opção de streaming entre tight ends. E em relação a kickers e defesas, eu fugiria das 2 defesas e escalaria os 2 kickers com confiança, né? Já falei do Gano e o Young Hoku é um dos principais kickers da NFL, então se você tem ele no elenco, você provavelmente gastou uma escolha de draft, então tem que escalar. Vamos partir agora para Saints e Patriots, Sérgio. O que você tem para a gente sobre esse jogo que tem um over-under de 42 pontos com os Patriots favoritos por 3? Só antes aí, o Álvaro falou que tá pensando em pôr o Calvin Ridley também. Ó, não pensa não, pode colocar o Calvin Ridley que ele é a segunda arma principal desse ataque de Atlanta Falcons, só atrás mesmo do Cordell Patterson, que é o melhor jogador da NFL. É o Coringa, né? É o Coringa. O Patterson é um mistério do fantasy. É running back, wide receiver, é mais do que quarterback. Então, faz tudo. Você pode falar em qualquer posição no fantasy. É um mistério. Cara, o Cordell Patterson, ele tá com aquela cara óbvia de que ele não vai fazer porra nenhuma essa semana. Destruiu na semana passada, todo mundo foi correndo atrás dele. Essa semana o Falcons só vai usar no retorno mesmo, esse filho da mãe. E eu peguei ele em várias ligas e talvez use em algumas, então vou sofrer esse domingo. Agora falando de... Eu vi os 5 jogos, eu quero fazer só uma reclamação aqui que o André que fez a divisão dos 5 jogos. O meu primeiro jogo foi a depressão total, que é o jogo do Colts. Aí eu tenho 2 jogos que o over-under é 42 e o outro são o over-under 54. O André não quer que eu fale. Só pra vir aqui e falar assim. Sérgio, é que você, como é o mais capacidade de toda a redação, você pega os jogos mais difíceis para tentar decifrar esses mistérios. Mas esse jogo aqui do Saints e do Patriots é indecifrável. James Winston, o que é o James Winston? O que vai ser o James Winston essa semana e essa temporada, né? Então, assim, do lado dos Saints que viajam para New England para visitar os Patriots, é o Camara Futebol Clube, porque é um time que divide muito a bola, então você não tem como... A gente chegou a temporada pensando que o Marquez Callaway vai arrebentar, vai ser o do time. Aí ele teve o primeiro jogo que ele jogou contra o Jair Alexander, então não ia conseguir produzir muito. Aí no jogo seguinte ele joga contra o Panthers e o time não faz nada. Então o Callaway realmente não conseguiu produzir muito. Tem 3 recepções na temporada. Se somar tudo, toda a produção dele em uma rodada só, não seria satisfatória ainda. Então não dá para confiar nele. Não dá para confiar nos outros wide receivers, Deontay Harris. Eu nem sei o nome direito dos outros também, vou falar a verdade. É tanto jogador ruim naquele wide receiver aí que não dá para confiar em ninguém. Agora tem o Kenny Stills, mas eu acho que ele ainda está no practice squad, então, mesmo se ele tivesse no time titular, não dava. De tight end do time, eu confiava muito no Trautmann, até falei aqui, né, que era uma aposta de sleeper, só que o Joe Johnson... teve mais pontos, né? Ele nem teve mais volume, né? Foram 3 recepções contra 6, eu acho que do Trautmann na primeira rodada, e a segunda rodada eu acho que a gente tem que apagar. É difícil prever qualquer coisa dos Saints. Eu aposto mais no Trautmann, mas eu não usaria nenhum deles essa semana, eu iria para o streaming. Tem opções melhores no seu waiver, com certeza, para você usar de tight end, e se você chutar um deles, ninguém vai querer pegar agora, salvo alguma exceção. Do lado do Patriots, quase a mesma coisa que eu disse dos Saints, eu falo para os Patriots. Só confio no Damian Harris. A única exceção
é que em uma liga PPR dá para usar o James White, que ele recebe passe, bastante passe. É possível numa liga PPR ele até produzir mais do que o Damian Harris, até porque nessa semana ele teve até um touchdown corrido, né? Quem diria? Acho que E essa há quanto defesa do tempo... Saints é boa contra o jogo corrido, né? Já faz um Sim, tempo. então eles vão ter que passar bastante a bola, só que aí entra. Semana passada eu apostei bastante no Jacoby Myers, botei nos meus times, falei aqui que ele ia anotar o touchdown, que há muito era devido para ele, e não produziu, até difícil, né? O New York Jets não forçou o Patriots a fazer nada, então eu não usaria o Jacoby Harris essa semana. O único que eu usaria seria o Jonnu Smith assim, muito na necessidade dos tight dos dois jogos. Eu prefiro o Jonnu Smith para ser o meu sleeper, para ser meu streaming, desculpa. E nas defesas eu acho que as duas são usáveis. O Nathanael pode falar melhor que eu, mas o Mac Jones, tanto o Mac Jones como o James Winston, eles não passam muita confiança. O Mac Jones joga um jogo mais conservador, então ele não compromete tanto no ataque, mas a defesa do Saints consegue pressionar o QB, então o Mac Jones pode fazer uma besteirinha ou outra. E o James Winston ele está sempre propenso a dar a bola para o adversário, então a defesa do Patriots pode ter uma boa semana aí também. Já emenda a pergunta do Léo aí que envolve o Agholor, ó. Agholor, Hardman ou Watkins? Quem vai pro jogo? Olha, então, o Agholor eu tento evitar usar os recebedores, é o que eu falei aqui, os recebedores do Patriots. Eu acho que é muito arriscado você usar qualquer um. O Hardman, se não é o Tyreek Hill, eu vou falar do jogo do Kansas City mais para frente, eu não uso nenhum, porque eles podem produzir como fizeram na semana passada, mas podem fazer como fizeram na semana 1 e zerar. Então, eu não quero correr esse risco. E o Watkins, assim, ele pelo menos tem um volumezinho, enquanto o Bateman não voltar, ele está recebendo alguns passezinhos, ele está fazendo uns pontos. Então, é muito do que você está precisando. Eu preferiria o Watkins, porque eu odeio jogar com boom or bust no meu time. Mas se você está jogando você está com confronto, por exemplo, você olha lá a projeção, aí você está perdendo por 10 pontos. Então, joga a reza que o Hardman vai receber uma bola, que se ele receber essa bola, ele vai compensar todo o sacrifício. Mas eu iria de Watkins se eu tivesse no confronto mais equilibrado, porque eu odeio ficar torcendo para o cara receber uma bola só. Tô contigo, viu, Sérgio? Dá um salve aí pro CHM Neres, está com a gente de novo, falou que demorou, mas chegou rápido, ainda vai pegar grande parte aqui da nossa live, mas quando terminar é só voltar para ver o comecinho, junto aí com o Thursday Night, que a gente vai emendar com esse jogão, só que não, entre Panthers e Texans, mas pro Fantasy sempre é bom a gente acompanhar, né? E quem realmente ama a NFL tem que provar hoje, não tem oportunidade melhor aí. Com a NFL hoje, se eles receberam o e-mail, que ela até liberou a gente usar a live durante o jogo mesmo, porque não tem tanta atenção pro jogo. O Roger Goodell liberou, né, Sérgio? Agora eu vou passar para o Nathanael falar sobre um confronto divisional que me matou demais no último ano. Eu nunca vou esquecer desse jogo. Bengals e Steelers, em que os Bengals jogaram com quarterback reserva. Era semifinal do Fantasy, semana 15 de 2020. Eu precisava de 10 pontos com a defesa dos Steelers, o Eric Ebron e o Juju Smith-Schuster, e fiz 3. Então eu nunca vou esquecer desse dia. Você tem história também, Sérgio? Também, eu estava numa situação bem parecida. Eu tinha o Juju e o Big Ben, e eu precisava assim de 15 pontos, eu acho. Pô, com QB, um wide receiver. O Juju acho que fez até negativo, porque o único passo que ele recebeu, ele soltou a bola. Pô, foi muito bom. Eu não conseguia acreditar. E o Steelers conseguiu perder esse jogo também. Sim, foi uma lavada ainda, jogando em Pittsburgh, como é o caso aqui, só que agora os Bengals vêm com o Joe Burrow, né? Tem um over-under baixo aí de 43,5, Nathanael, e o Pittsburgh é favorito por 3. O que você tem pra gente sobre esse jogo? Pois é, só comentando rapidamente o que o Sérgio falou em relação à defesa, o Patriots está na minha prateleira 1. Mas é muito difícil você encontrar para extremar, porque pelo Sleep parece estar disponível em 30%. O pessoal é apaixonado pela defesa do Patriots, né? Mas o Saints pode ser uma opção, hein? O Saints pode aprontar nesse jogo aí, a defesa. Então, não está lá na minha coluna, mas pode entrar aí na prateleira 3, tranquilamente. É uma aposta aí da defesa do Saints. Em relação a Bengals e Steelers, já começando com defesa, a minha aposta é na defesa dos Steelers, até porque o Burrow tem tido muitos problemas, né?
de sacks e tudo. Não sei como é que vai ficar a proteção. Eu estou apostando que o Bengals vai privilegiar a corrida. Por isso, Joe Mixon é RB1, super RB1. Quem tiver Mixon, pode apostar que o cara vai pontuar bastante. A minha grande aposta nesse jogo é em relação ao Joe Mixon. Os quarterbacks complicados, só em ligas profundas, entendeu? O próprio Burrow, eu acho que não vai ter grande rendimento. O Big Ben, apesar daquela música, né? Pode reclamar se ele é coroa, panela velha que faz comida boa, mas ele está com alguns problemas, né? De ter que monitorar a situação dele. Ele também não utilizaria. Em relação ao running backs, Najee Harris tem um teto, tem um piso bom, né? Pode ser um running back 2 ou até um running back 1, dependendo da atuação dele. É um jogo que eu estou prevendo assim, mais vantagem para os running backs, sabia? Em relação aos wide receivers. O wide receiver pode apostar aí no Tyler Boyd, né? Do Bengals, mas como um wide receiver 2. O Smith Schuster, que eu tenho no Dynasty também, que eu estou muito desanimado com ele, muito desanimado. É o principal mas não acho que vai ter grande atuação. E o Bretas está de olho no wide receiver aí que eu citei aí, desse jogo aí. Entendeu? Mas, quem será, hein? Vamos conversar depois aí, né? Eu acho que as opções são essas aí, não tem como fugir, não. Tyrants eu não vejo nada, nenhum dos dois times, né? Aquele Tyrant lá, que até pro Dynasty é ótimo, né? O do Pittsburgh Steelers, mas só para Dynasty mesmo, né? Aí pro nosso draft não, né? Mas em resumo é isso aí. Deve ser como o over-under bem baixo, deve ser uma partida com placar baixíssimo. E eu acho truncado. Eu acho que o Bengals pode até vencer. É o clássico, né? Rival de divisão. A defesa dos Steelers está toda machucada, está toda baleada. Vai ser complicado para os Steelers. Eu acho que uma vitória apertada do Bengals aí nesse jogo aí. Boa. E também observar a questão do T. Higgins, que está sem treinar. Acho que nos últimos 2 dias, se ele for desfalque, pode alterar um pouco o panorama para as outras armas ofensivas dos Bengals. Agora, vou emendar com muita honra uma pergunta que chega no chat do grande Big Boss do The Playoffs, Ricardo Pillet, meu amigo. Um abraço para você. Lá, Liga Half PPR, que é a divisão 1 do The Playoffs. A gente tem uma liga interna lá com 3 divisões. Quem escolheriam para flex? OBJ, Leonard Fournette, Rondale Moore ou Jared Cook? Né? Liga do The Playoffs pegando fogo por aqui. Não posso errar. O que você acha, Sérgio? Tá fugindo de responder o chefe, pô? Não, eu quero saber de você porque para não ter nenhum viés, entendeu? Ideológico. Depois eu emendo para ver se eu concordo. Não, desses 4, o Fournette, sempre que eu posso, eu tento evitar de usar, porque eu acho que daqui a pouco vai ter que ter um touchdown corrido do Bucks, vai ser do Fournette, mas eu não quero apostar ainda mais contra o Rams. É o único jogador, eu vou falar desse jogo mais pra frente, eu prefiro não apostar nele agora. O Jared Cook é uma boa opção de streaming, mas é tight end, então eu vou... O OBJ voltando de lesão, sobrar o Rondale Moore, que é um wide receiver que eu não gostava no período pré-draft, já falei isso várias vezes aqui, mas eu acho que ele vai produzir bem, ainda mais contra uma defesa do Jacksonville Jaguars. Acho que ele vai receber a bola, ele vai conseguir correr 70 jardas para um touchdownzinho aí. Eu acho que ele é a melhor opção desses 4 aqui do Ricardo. E o Nery está concordando comigo aí, ó. Falando que é must-start, Eu acho que ainda mais para flex, você busca um pouquinho mais de upside, o Moore sempre vai oferecer isso, e contra uma defesa tão ruim como a dos Jaguars, e ele aumentando também a proporção de snaps, de targets, tende a ir bem. Você concorda com a gente, Nathanael? Eu estaria entre a opção do Cook e do Moore, mas só que o Moore é melhor, vai jogar contra o Jaguars, o Cook vai jogar contra o Chiefs, né? Pois é. E Tyrene nunca é tão confiável, né? Não, então é isso aí. Agora vou falar sobre Washington e Buffalo Bills jogando em Buffalo
com over-under de 45,5 e os Bills favoritos por 7,5 pontos. Eu acho que a maior narrativa para o Fantasy é ver se Josh Allen e Stephon Diggs, né, jogadores tão importantes que ganharam muitas ligas em 2020, se você tinha esse stack, deslancham de vez, por mais que eles peguem uma defesa que não é fácil, mas que permitiu boa produção para os Giants no último jogo e tende a, se não encaixar a pressão no quarterback, abrir alguns espaços, né? Principalmente para um recebedor tão bom em correr rotas e pegar passes em profundidades como é o Stephon Diggs. Então, vou ficar de olho nessa dupla que não tem muito o que pensar. Você tem que escalar pelo investimento que você pagou neles nos drafts e pelo potencial de explodir a cada semana, né? E também o backfield do querido Zach Moss, do Sergião, né? Ele voltou aos campos aí na semana 2, mas ainda teve poucos snaps. O Singletary foi bem novamente, conseguiu um touchdown longo aí, que pode mascarar muita coisa do que você pode esperar sobre esse jogador para o resto do ano. Então, ver se essa proporção de toques fica mais dividida nesse backfield dos Bills, mas se eu pudesse evitar, eu evitaria os dois, porque a defesa do Washington é boa também, e os Bills tendem a buscar produção pelo ar. E aí a gente chega aos recebedores secundários aí dos Bills. Eu acho que são boas opções de segundo flex, se você tiver isso na sua liga, pelo menos, né? Principalmente o Emmanuel Sanders, que está tendo uma target share bem saudável, bem importante. O Gabriel Davis está meio distante aí, não está jogando poucos snaps, recebendo poucos targets, e o Cole Beasley é aquela segurança de flex, segundo flex em ligas PPR, né? Em ligas standard, ele já não oferece muito upside, porque ele pega passes bem curtos e a produção estatística dele para o Fantasy é muito mais no número de recepções do que no número de jardas ou touchdowns. Aí do lado de Washington, agora com o Taylor Heinicke, né, que é aquele quarterback de muito brilho, aquele cara raçudo pra caramba, mas pouco talento. A gente viu no último Thursday Night vários passes nas costas do fantástico Terry McLaurin, que teve que salvar aí seu quarterback e conseguiu, ajustando ali na hora de receber. Então, o McLaurin você escala sem pensar muito. O Heinicke é uma opção só para desespero em Liga Superflex. E aí o Antonio Gibson, se você tiver a oportunidade de deixá-lo no banco, eu faria isso. Na Liga do The Playoffs mesmo, que eu estou na terceira divisão ainda, porque é meu primeiro ano, estou conseguindo formar um time bem interessante depois de algumas trocas. Uma delas foi pelo Antonio Gibson. E como eu tenho o Saquon Barkley, de que a gente já falou, e o DeAndre Swift, que está numa produção bem legal, eu estou deixando o Antonio Gibson no banco porque ele vai enfrentar uma defesa que vem mostrando um desempenho muito interessante nesses dois primeiros jogos, principalmente contra a corrida, né? Os linebackers jogando muito bem. Então, considerando também que o J.D. McKissick voltou aí aos holofotes na última quinta-feira, né, roubando bastante trabalho no jogo aéreo do Gibson, se você tiver a chance de deixar o Gibson no banco, faça isso, por mais que seja difícil, né? Ele foi uma escolha de segundo ou terceiro round no seu draft. Pode achar um touchdown, mas se ele não achar, eu acho difícil ele ultrapassar 60 jardas totais nesse jogo. O Logan Thomas é uma ótima opção para tight end, porque ele está jogando 100% dos snaps nos dois primeiros jogos, recebendo muitos targets. No último jogo, ele teve um touchdown roubado pelo Rick Seals-Jones, que é o tight end reserva. Então, eu estou indo atrás dele em algumas ligas aí, porque ele é um dos poucos tight ends com alguma consistência fora aqueles nomes principais que a gente já sabe de cor, né? Aqueles 6 ou 7 que agora o Gronk entrou, parece, nessa lista, e a gente está com uma dúvida aí com o Mark Andrews, se ele foi meio que substituído pelo Gronk. E os recebedores secundários do Washington, muito difícil você ter qualquer segurança em escalá-los. Acho que o Humphries, talvez, em terceiro flex em ligas PPR, mas o Dyami Brown perdeu muito potencial sem o Fitzgerald, né? E ele também acho que está machucado. A ver também quando o Curtis Samuel volta, porque eu estou esperançoso e ele já está correndo em volta do gramado nos treinos, deve voltar logo, logo. Sobre defesas, eu apostaria na dos Bills, se você tiver a oportunidade, porque, né, Taylor Heinicke oferece a possibilidade de erros e turnovers, mas tem algumas defesas que, principalmente aquelas que o Nathaniel já falou, que poderiam ser uma opção ainda melhor, né? Por exemplo, os Panthers logo mais aí contra o Davis Mills. E os kickers, acho que o Tyler Bass é uma opção toda semana, pela qualidade do ataque dos Bills e dele mesmo, que é um bom kicker.
enquanto o Watkins lá de Washington erra muito e está prestes a ser cortado, se ele errar mais um chute, eu acho que a paciência acaba com ele lá. Olha lá, o CHM Neres falando se é semana de tudo ou nada para o Gibson. Eu acho que não tem que ter ainda muito desespero. Ele teve um desempenho muito bom na semana 1, um número de toques muito interessante, mas eu acho que é muito mais uma oportunidade de compra, né, de ir atrás dele em trocas depois da última semana e provavelmente depois desse jogo contra os Bills, do que de desespero. Vamos lá, então. Só claro, manda bala. Foi muito azar do Gibson, porque se a gente olhar, ele tomou uma pancada bem na última drive do primeiro tempo, que aí botou o McKissick para jogar, e o McKissick recebe bola muito bem, né? Porque o Gibson estava sendo o principal recebedor do backfield do Washington na primeira semana, por exemplo. O McKissick quase não entrou, então eu acho que o Gibson ia ter esse papel, só que aí ele tomou aquela pancada, ele foi bem saindo do campo, aí ele teve que sair, o McKissick entrou, e o McKissick é muito eficiente nesse aspecto, né? Então, eu acho que aí o Washington acabou, então ele tá bem hoje, deixa ele aí. Eu ainda acho que o Gibson vai ter um volume maior de passes essa temporada. O McKissick sempre vai ser aquele cara chato que vai estar no backfield tomando passe no lugar dele, mas o Gibson, para mim, é o que você falou, é um excelente momento para a compra dele. É isso aí, ó. Já vou passar para você, Sérgio, falar sobre Chargers e Chiefs, mais um confronto divisional aí, bem interessante dessa rodada. E considerando que a gente já falou, né, do Rondale Moore um pouquinho, e o Cooks está para entrar em campo, tira a dúvida aí do Jones, liga Half PPR, você iria de Brandon Cooks ou Rondale Moore? E aí já emenda Chargers e Chiefs. Eu falei aqui do Rondale Moore antes, assim, o Cooks eu tô com muito receio dele essa semana. Eu até, em uma liga, eu tenho os dois, ela é PPR, mas eu acho que eu faria a mesma coisa no Half PPR também, eu iria de Moore no lugar, porque tô com muito medo do que o Davis Mills vai fazer essa semana contra a defesa do Panthers, que mostrou muita força, né? Ela conseguiu travar o Saints depois de uma semana excelente. Então, primeiro jogo do cara, ele não teve preparação, né? Porque ele virou titular domingo e ele vai jogar quinta-feira. Então, ele não teve nenhuma semana ainda para virar o titular, se aclimatar com tudo. Eu acho que sempre que qualquer jogador que você puder evitar de usar nesse jogo dos Texans hoje, eu evitaria. Eu acho que o Moore ele vai ter um bom volume. Então ele tem uma garantia de pontuação maior. O Nathanael vai falar do jogo do Arizona daqui a pouco, aí ele vai dar a opinião dele, mas eu iria de Moore nesse lugar para não arriscar. O Cooks pode fazer nada hoje, porque o Davis Mills talvez ele não consiga nem ficar em pé, vai ser só interceptação, a gente não sabe. Salvo um garbage time maravilhoso, né? Que é sempre bom. Agora, emenda aí o seu confronto divisional entre Chargers e Chiefs, com dois quarterbacks explosivos, um over-under alto aí de 54,5, com o Kansas City favorito por 6,5. O que eu falei, né? O André me preparou um jogo de 42 de over-under e agora eu vou de 54. No primeiro jogo eu falei... Agora você vai poder falar. Bastante. Não escalem ninguém. Nesse aqui eu falo, escalem quase todo mundo. Dos Chargers, vocês usam Justin Herbert, Austin Eckler, já virou. A gente, teve gente que se preocupou, né? A gente nos nossos grupos sempre falou: nenhum alvo, calma. Ele teve só 9 no último jogo. Se ele tivesse 4 tivesse 4 e 5 na semana 1 e na semana 2, a gente já tá bom. Ele teve 9 na última semana, então. Então, ele confia que o cara é bom, ele vai receber muito passe, vai fazer muito ponto, running back 1 pro resto da temporada. Mike Williams e Keenan Allen. Quem é o wide receiver 1 do time? Não importa. Quantos tipos você pode usar os dois. O Mike Williams está produzindo bem demais. Eu tive uma... até o Álvaro pergunta aqui. Keenan Allen ou Mike Williams? Exato, O que você tiver, você pode usar. Eu acho que os dois nessa rodada vão ser, no mínimo, o wide receiver 2. Eu ainda prefiro o Keenan Allen. O Mike Williams... ele foi muito usado, principalmente na semana 2, né? Mas é que o Diggs, ele tá marcando muito bem os adversários do Trevon Diggs, o cornerback do Dallas, aí do boné do André. Homenagem pro Nathanael também. E o time do Nathanael, né? Ele tá fazendo uma boa temporada, o começo da temporada dele muito bom. E você tinha o Keenan Allen sendo marcado por ele, o Mike Williams sendo marcado pelo outro cornerback, que é o muito fraco, então você força as bolas no Mike Williams. Eu acho que os dois vão ter um volume bem saudável para o resto da temporada. Prefiro o Keenan Allen, mas usaria os dois nessa semana. Jared Cook é uma boa opção de streaming.
ele vai ter que produzir, porque o ataque de Kansas City vai fazer ponto, então eu acho que vai ser um shootout maravilhoso para quem tem jogador no Fantasy. Então eu usaria todo mundo dos Chargers. Aí Roundtree, esse resto todo eu não usaria não, fico no banco mesmo, nem tenho mais no meu time, né? Então eu nem vou entrar muito em detalhes, porque pouca gente deve tê-los pensando em usar. Do lado dos Chiefs, é um pouco uma repetição. Mahomes, Travis Kelce, Tyreek Hill, você nem pensa, você usa, eu nem vou falar muito sobre eles. Aí a questão é, os wide receivers do Kansas City. Eu já dei um spoilerzinho, um teaser, quando eu falei do Mecole Hardman, eu não uso nenhum, porque eu não gosto muito desse tipo de jogador, que ele pode ter uma recepção para 70 jardas de touchdown e salvar a semana dele ou fazer nada. Simplesmente nada, não tem nenhuma recepção. Eu não gosto desse tipo de jogador, então eu não recomendaria. O que resta é eu acho que a maior dúvida da semana 2 para a semana 3, o que fazer com o C.H.? É difícil eu falar assim, não usaria ele, provavelmente ele foi draftado cedo. Se você tivesse uma outra opção, por exemplo, Elijah Mitchell, você pôs, vai ver que vai jogar. Eu iria de Elijah Mitchell para não usar o C.H. essa semana. O Tyson Williams, que a gente já passou do jogo dele, eu usaria o Tyson Williams essa semana. Cordarrelle Patterson, aí entra uma dúvida muito grande, porque o Patterson é incrível, o Patterson ele pode fazer qualquer coisa. Até o Álvaro falando aqui que o Mahomes, o Kelce, o Rio ele usa até machucados. Até na semana de bye eles produzem mais do que muito jogador aí. Então, o C.H. é um flex, se você não tiver muita outra opção. Eu evito usar o C.H., principalmente porque eu falei aqui do Damian Harris na semana 1, né? Que ele teve um fumble que matou o time. E o Darrell Williams, ele não é ruim. Esse que é o problema. Se ele ainda tivesse um jogador atrás dele que fosse horroroso, se ele ia continuar sendo usado. Mas ele causou a derrota do time. Então eu acho que o Andy Reid pode acabar punindo essa semana ou até o resto da temporada, até ele voltar. Só acho assim que tem um lado positivo para a gente olhar, é que o Kansas City é o time que menos passou bola para o running back, só 8% de passes foram para o running back, e até o ano passado eles não eram tão mal assim, eram 18%. Então pode ser que aumente o volume para o running back, mas o running back pode não ser o C.H., então eu evitaria usar o C.H. essa semana. Boa, Sérgio. Passar agora para o Nathanael falar sobre o jogo dos Cardinals, que envolve o Rondale Moore, que está em muitas perguntas aí de Start City, depois de ter explodido no último jogo. E eles enfrentam a fraquíssima defesa dos Jaguars, né? Lá em Jacksonville. Um over-under interessante para o Fantasy, acima de 50, né? 51,5, com o Arizona favorito por 7,5, Nathanael. Manda bala. Eu peguei 2 jogos aí de super favoritos, né? O Ravens e agora o Cardinals, que é uma opção belíssima para defesa, né? Ou para quem também gosta de jogar Survival, o pessoal que ainda está vivo aí, né? Tem algumas boas opções aí. Natanael, para de dar dica aí, tudo rival nosso. Não, você não tá mais jogando, por isso você tá dando dica, né, Natanael? Você quer o caos, né? O Natanael mas eu escolhi o time de logo mais. Eu tô de Panthers também, Natanael, tô de Panthers. Mas é uma boa opção. Defesa nem se fala, né? Do Tampa, do Cardinals. O kicker, Matt Prater, para mim, vai ser o número 1. Notem aí. Matt Prater tem tudo para ser o número 1 nessa semana. O cara tá chutando barbaridade, ele chuta de tudo que é distância possível imaginar. Se tiver Peguei aquele em todas as ligas bônus, que eu pude, Natanael. Fez um de 62 na última semana. Tiver aquele bônus de ponto por distância, é uma maravilha, pô. O cara chuta, é uma maravilha. O Matt Prater é número 1. Em relação a Kyle Moore, meu queridinho, quarterback do Dynasty, sensacional. Isso aí não tem nem o que se falar, né, o que discutir. Kyle Moore tem tudo para ser o número 1 também. Vai disputar lá ele com o Mahomes lá. É a guerra do número 1 aí. O Moore e o Mahomes. Em relação aos running backs, aí a gente complica mais um pouco aí. A situação dos running backs nos 2 times aí é triste. A gente já teve grandes running backs, né? Tanto no
no Cardinals como no Jaguars, eles realmente estão uma situação bem complicada. Eu não apostaria em ninguém aí, não. Mesmo o James Robinson, talvez um flex ali, mas muito, muito. Chase Edmonds. Nada, cara. Eu não arriscaria, não. Os running backs aí desses dois times é triste, né? Você se lembra dos grandes running backs do Fantasy, né? Tanto do Cardinals como do Jaguars, né? É triste Sim, a o situação Maurice Jones-Drew, que arrebentava com o coach toda semana. David Johnson Aquele nos caras. David Johnson, baixinho lá. Puta, aquele cara, barbaridade, mas eu tive muitas ligas dele. E o restante do time aí, que a gente tem de tight end também, eu não vejo assim nada de Nenhum dos dois times tem um tight end muito tight end. importante, né? O Max Williams Agora, enganou aí na última semana, mas não leva fé, não. Agora, nós temos o Hopkins, né? Hopkins é sensacional. Para mim, um wide receiver até subestimado. Tem um teto alto. Podem botar o Hopkins. O cara tem tudo para pontuar bem. E em relação ao restante, ele para mim é dos wide receivers aí desse jogo aí, disparado para ser. Em relação ao wide receiver do Jaguars é complicado por causa do Trevor Lawrence, né? Ele tá muito mal na leitura, né, cara? É pouco jogo, o cara começou agora, né? Ele é um bom running back, um bom quarterback, né? Mas muito calouro ainda, muito Sofrendo muita sem pressão também, né? experiência, sofrendo muita pressão. Eu acho E o que plano de jogo confuso do Urban Meyer, por enquanto, também, né? eu acho que deixa de lado os wide receivers aí do nosso Jaguars e aposta no Hopkins. Hopkins é uma boa, viu? Boa. Legal, Nathanael. Também tem o Rondale Moore, né? Que a gente já falou bastante. É o Rondale Moore também, claro. Uma bela aposta aí para flex, pelo menos, com muito upside. Agora eu vou falar sobre Bears e Browns, que jogam em Cleveland. Na estreia do meu queridinho, que quase me faz torcedor dos Bears. Tá para confirmar isso? Talvez? Justin Fields, né? Porque o Andy Dalton tá machucado, vai perder alguns jogos. Não, acho que já foi confirmado já que ele vai jogar. Sim, o Justin Fields, né? É. Sim. Não, pelo menos esse jogo ele vai jogar. Acho que alguns, por ausência, né, lesão do Andy Dalton, não é o ideal, mas eu espero que ele mantenha essa titularidade aí pelo resto do ano, até porque eu tenho o Justin Fields em várias Dynasty Superflex e estou precisando que ele me salve, porque meu terceiro quarterback muitas vezes era o Fitzpatrick, que está machucado. E, enfim, mas esse jogo tem os Browns favoritos por 7 pontos, num over-under não muito alto de 45,5. O que isso significa? Não é a melhor estreia para o Justin Fields no Fantasy e na vida real, porque o Cleveland Browns é uma das principais equipes da NFL. A defesa é muito boa, tende a pressioná-lo bastante. O Chicago está com problemas na linha ofensiva, então eu espero alguns turnovers do Fields, por mais que para o Fantasy ele consiga compensar na produção no jogo terrestre, né? No pouco tempo que ele teve em campo no último jogo, depois do Dalton machucar, acho que ele já teve 10 tentativas de corrida. Então, é para se observar essa utilização do Fields, né? Esse desempenho dele, principalmente com as pernas. O Rui tá falando para eu largar essa história aí do Justin Fields. O Álvaro falando que o Hopkins não treinou ontem, tá com lesão na costela mesmo, mas o Hopkins tem um histórico de entrar em campo até sem cabeça, até sem perna. O cara perdeu muitos poucos jogos na história dele na NFL, mas realmente vamos ficar de olho. Bom, para a gente também acelerar, né, e não invadir o Thursday Night Football, Allen Robinson, você escala? Acho que ele tende a produzir melhor agora com o Fields, que tem um braço mais forte, pelo menos hoje, do que o Andy Dalton. E o Allen Robinson continua sendo um dos recebedores mais talentosos da NFL. Ainda não decolou de vez nessa temporada para o Fantasy, mas ainda sigo confiante nele. O Darnell Mooney é uma boa opção de flex, porque é um belo recebedor jovem, tem muita velocidade e parece que tem uma boa química com o Justin Fields. Agora, ficar de olho no Cole Kmet, que é o tight end. Teve muitos targets na semana 1, acho que nenhum, ou só um na semana 2.
Então, ficar de olho aí se ele acha alguma média nessa história. O Ruizão tá me chamando para torcer pro Green Bay, mas acho que esse aí não vai me convencer não, viu? Vou ficar com o rival de divisão, Ruizão. Agora, sobre os running backs dos Bears, o Montgomery continua produzindo bem nas oportunidades que tem, por mais que ele não se aproxime dos 80% de snaps que ele jogou no passado, depois da lesão do Tariq Cohen. O Damian Williams está atuando bastante em situações de passe, mas contra essa defesa dos Browns, se você tiver uma opção melhor, por mais que seja difícil você deixar o Montgomery no banco, eu deixaria, porque o game script não deve ser muito favorável para ele. E aí, sobre os Browns, não tem muito mistério, né? Os dois running backs, principalmente o Chubb, você escala sem pensar. O Hunt pode ser uma opção de flex, running back 2 em ligas mais profundas. O Baker Mayfield é aquele quarterback sem muito teto, mas com algum floor, mas não vai te fazer ganhar seu jogo, muito pelo contrário. Só em liga super flex eu escalaria. Agora, a volta do Odell Beckham Jr. para a gente observar, né? Quanto volume ele vai ter, como vai ser essa produção nos Browns, que ele até agora não conseguiu se encaixar nesse novo time, desde as temporadas mágicas que ele teve no início da trajetória dele na NFL lá nos Giants. O Jarvis Landry está fora, isso pode ser um fator, tanto para o OBJ quanto para as outras opções do jogo aéreo aí dos Browns, mas é muito difícil ter segurança em nenhum deles, porque eles separam muito os targets, né? Tanto entre os 3 tight ends, o Nyoko, o Hooper e o Bryant, quanto em relação aos outros recebedores secundários, né? O Higgins, o Schwartz, o Peoples-Jones. Então, só no desespero mesmo para apostar em algum desses caras. E o Demetric Felton, que é o terceiro running back do time, teve uma explosão estatística aí no último jogo por uma big play em que ele recebeu um passe para mais de 50 jardas e fez o touchdown, mas torcedores, calma, não se animem com o Demetric Felton. Foi um chamado fluke game aí na última rodada. Sobre as defesas, eu acho que a dos Browns é uma boa aposta, porque é a estreia do Fields, e como eu já comentei, ele tende a cometer alguns turnovers. A dos Bears foi muito bem na semana 2, mas contra os Browns, eles tendem a controlar o relógio e não cometer muitos turnovers, então se você tiver uma outra opção que seja provavelmente melhor, vá nela. E os kickers, eu não levo muita fé em nenhum kicker desses times. O Lucas, meu grande colega de The Plus, está falando que espera que a defesa dos Browns e o Chubb me tragam mais felicidades essa semana. Eu acho que a tendência é boa, viu, Lucão? Vamos que vamos, então, para o Serjão falar sobre Jets e Broncos jogando lá em Denver, o menor over-under da semana, então ele vai ficar bravo comigo de novo, com o Denver favorito por 10 pontos aí. O que eu posso fazer? Você me botou numa montanha-russa, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, mas tá bom. Eu acho assim, antes de falar de qualquer jogador para fantasy de utilização essa semana, eu quero muito falar sobre assim, dar conselhos para as pessoas. Observem o Michael Carter essa semana, porque parece que ele está subindo, parece que ele pode. Ninguém usa o Michael Carter, mas assim, se ele tiver na sua waiver, porque pode ter alguém desistido já dos times, eu acho que é uma boa adição para o seu time, deixar lá no final do banco e ver como é que tá, porque os running backs dos Jets, ele é o melhor disparado, não tem nem comparação. Jogou muito. Sim, e então o que o Jets poderia fazer melhor para eles mesmos é deixar o Michael Carter correr e vamos no que vamos. Espero que eles façam isso. Não apostaria que eles vão fazer isso a partir dessa semana, mas é uma boa coisa para você pegar, olhar e ver o que vai acontecer com ele. Agora, de jogador que eu usaria dos Jets, eu usaria apenas o Corey Davis em ligas PPR e no meu flex. De resto, não dá para confiar em ninguém. O Zach Wilson está com muita dificuldade e a defesa do Broncos é muito boa. E o Jets vai ter que atravessar quase o país todo, porque o jogo é em Broncos, em Denver. O Denver é lá do outro lado do país. A defesa do Denver é muito boa. E o Patrick Surtain vai ficar em cima do Corey Davis. Por isso ele é só para mim um flex. É uma aposta de sleeper que eu tinha, que a gente aqui na equipe inteira quase tinha como Corey Davis e um sleeper para essa temporada. Mas esse jogo vai ser muito difícil para ele de novo. Então eu evitaria usá-lo como um wide receiver 2, no flex eu não vejo problema. É o único jogador do time dos Jets que eu usaria. Dos Broncos, Courtland Sutton já está mostrando que ele está voltando, já teve bastante alvo, muitas jardas, só não anotou o touchdown, mas o touchdown é para o wide receiver assim. A gente pode confiar que vai chegar. O Ted Bridgewater está jogando muito bem, é uma opção de streaming para essa semana. O Courtland Sutton e o Noah Fant também são os principais alvos dele, são 2 jogadores que eu aposto para essa semana.
O Tim Patrick você pode usar como flex. Eu usaria o Tim Patrick acima do Corey Davis, para falar a verdade, para essa primeira semana, para essa terceira semana, porque eu confio mais no Denver para esse jogo. Estou com muito receio. Acho que o Zach Wilson vai ser um bom quarterback para NFL, mas ainda está calor, sofrendo muito com pressão, com uma defesa difícil, jogando fora de casa. Então, eu prefiro até o Tim Patrick para essa rodada. Os dois wide receivers do Denver, você pode apostar, porque eu acho que eles vão estar muito acima do placar, então eles são opções de flex, mas é uma opção com um teto mais baixo, a não ser que o Melvin Gordon arrume outra corrida de 70 jardas para touchdown aí, eles não devem explodir. E eu acho que uma boa opção também é a defesa dos Denver. Até o Nathanael botou na coluna deles. Depois ele pode concordar comigo, porque o Zach Wilson está sofrendo bastante aí. Então, eu acho que a defesa do Denver pode ser uma boa aposta para quem está precisando de streaming. Eu não sei nem se ela se qualifica para streaming, Nathanael. Eu não tenho acompanhado muito. Se ela está livre em muitas ligas aí. Realmente. O calendário de início do Zach Wilson poderia ser bem melhor, né? Pegando defesas bem difíceis e sofrendo bastante. Agora, Nathanael, você pode, né, comentar sobre a defesa dos Broncos e já emenda o seu próximo jogo, que é Seahawks e Vikings lá em Minnesota, com over-under bem alto aí, de 55,5, com o Seattle favorito só por 1,5 ponto. Deve ser um grande tiroteio, né? É exatamente isso, Sérgio. O Broncos está na mesma situação do Patriots. 31% de disponibilidade, né? O pessoal ainda é apaixonado pela defesa do Broncos. Muito tempo isso no Vigora, no Fantasy, né? Parece que nunca são escolhidos na última rodada, né? Broncos, Patriots, times aí. Nunca saem na última rodada. Mas quem tiver pode apostar. É uma grande oportunidade, talvez uma das poucas, né? Não muitas oportunidades de utilizar essa defesa aí, que para mim não está entre as defesas tops, apesar de ter muita gente com Broncos. Em relação a Seahawks e Vikings, emendando logo também em relação à defesa, a defesa das duas equipes também, que já foram grandes defesas, o pessoal adorava essas defesas aí, eu não apostaria nesse jogo, nenhum dos dois. Porque é um jogo que vai ter muitos pontos, o over-under de 55,5, né? Então, as duas defesas vão sofrer bastante. É um jogo totalmente imprevisível. É o jogo que eu tive mais dificuldade em apostar no bolão. Boto um, boto outro, boto um, boto outro. E eu fico aqui, e vai ser uma vitória aí apertadíssima. Acho que é um field goal, uma diferençazinha ali de 1 ponto, 3 pontos no máximo. Um jogo equilibradíssimo. Russell Wilson não tem nem o que comentar, né? O Russell Wilson é aquele que você deixa lá e esquece, né? Só se ele tiver de bye ou se machucar. Então, Russell Wilson direto, né? Agora, em relação ao quarterback do Vikings, que é complicado. Kirk Cousins, né? Kirk Cousins, you like that. Não sou muito fã não sou muito fã do Kirk Cousins, né? Me desculpem aí o pessoal que seja fã. Claro que ele tem aí a oportunidade de pontuar aí, mas não vai ficar ali naquela média ali de, sei lá, um QB 1 para baixo, né? O QB 1, quase QB 2, Superflex é ótimo. Quem tem oportunidade de botar 2 QBs, Kirk Cousins na hora. Que coisa para QB 2 é maravilha. Agora tem que monitorar o Dalvin Cook, né? Eu ouvi dizer que ele está machucado, né? Isso é muito ruim, né? O Vikings, ele é peça fundamental. E pra gente no Fantasy, Cook tá ali na prateleira 1, né? Primeira rodada. É o running back 1 de muita gente. Então eu espero realmente que ele jogue nesse jogo. E o Osborne, que é uma aposta boa, né? Do waiver wire também, uma que o Derek colocou lá. Pode ser aí uma grande aposta, o Osborne, wide receiver aí do Vikings, né? O Kirk Cousins parece que gosta um pouco dele, ele recebe muito
muito target, né? Então, um cara que sempre tá olhando ali. É uma opção aí boa aí para quem pegou ele, jogar nesse jogo aí, que é um jogo que vai ter muitos pontos, pode ter um touchdownzinho aí, né? PPR é beleza, né? Colocar o nosso amigo aí. Tyrande é difícil de analisar também Tyrande em relação a esse jogo aí. Não tem muitas opções boas, não, mas o resto é isso aí mesmo. Eu Os coloquei recebedores, né? Acho que dá para escalar de olho recebedores. fechado também. Jefferson, Thielen, Metcalf e Metcalf Lockett. e Lockett, cara. São dois, eu sou apaixonado por esses dois. Se eu pudesse ter os dois no time, eu tinha Metcalf e Lockett. Com Sensacionais. certeza. Vamos ver aí se o Metcalf tira um pouquinho essa diferença que o Lockett abriu nesse duelo interno aí, mais ou menos como o Cooper Kupp, Robert Woods lá nos Rams. Mas acho que a tendência é ter um equilíbrio maior aí no decorrer da temporada entre essas duplas tão importantes para o Fantasy, né, de wide receivers. Agora chegou para mim falar sobre Dolphins e Raiders, que jogam lá em Las Vegas, com over-under de 44, não é dos maiores. Las Vegas favoritos por 4 pontos, eu esperava um pouquinho mais, porque Miami muito provavelmente estará sem Tua Tagovailoa, Jacoby Brissett comandando o ataque, o que faz com que todas as armas, os jogadores relevantes para o Fantasy de Miami, afundem um pouquinho as perspectivas. Eu acho que a melhor aposta seria o Myles Gaskin mesmo, ok, que ele continua no comitê, mas os Raiders cederam bastante ponto para running back nos 2 primeiros jogos, então é boa a chance do Gaskin encontrar alguma coisa, mas no máximo como running back 2 para essa semana. O Will Fuller vai voltar, o que deve dividir os targets, né, com o Devonta Parker e o Jalen Waddle, com o Jacoby Brissett passando pouco a bola, porque ele é um cara muito seguro, corre com a bola e pouco preciso, todos perdem valor porque vão dividir uma torta ainda menor do que a que eles tinham com o Tua. E o Mike Gesicki, acho que vem se confirmando um bust mesmo. Muita gente apostou nele nos drafts, eu estava com 3 pés atrás, né? Acho que a maioria do BRFF aqui também, por enquanto a gente está acertando em relação a esse tight end. Do lado de Las Vegas, na expectativa de ver se o Derek Carr continua com esse ritmo aí de candidato a MVP, ganhou 2 jogos importantíssimos, dificílimos nas semanas 1 e 2. Para o Fantasy vem produzindo bem, mais de 20 pontos aí nos 2 primeiros jogos. A ver a divisão de targets, né, que foi tão afunilada no Darren Waller na semana 1 e foi mais dividida na semana 2, em que o Henry Ruggs principalmente se deu bem, né, encontrou passes em profundidades e um touchdown. Vamos ver aí como é que fica essa divisão de targets. Se eu pudesse apostar em outros jogadores com mais consistência do que o Henry Ruggs e principalmente o Bryan Edwards, eu faria isso. Calma ainda com essa animação em relação ao Ruggs. E o Darren Waller você escala qualquer dia, qualquer hora, sem pensar. Josh Jacobs deve seguir fora, está sem treinar ainda. E aí o Peyton Barber assumiu o papel que era do Jacobs, pelo menos em utilização nesse último jogo. Não deram o trabalho todo para o Kenyan Drake, que continuou mais como third down back. Mas eu não postaria em nenhum desses dois, por mais que Las Vegas tenda a ganhar o jogo e ter um bom game script. O talento, ou a falta de talento do Peyton Barber não me anima. E o Kenyan Drake deve ser pouco acionado no jogo aéreo, porque não vai ter muita necessidade. Em relação às defesas, a dos Raiders é uma das principais da semana, porque enfrenta o Jacoby Brissett. E a dos Dolphins é uma boa defesa, o over-under até certo ponto baixo, mas eu acho que você acha opções melhores aí na sua waiver. Em relação aos kickers, eu apostaria principalmente no Daniel Carlson, que está com um aproveitamento muito bom aí pelos Raiders, é uma baita opção. E o Sanders, né, do Miami, por mais que seja um ótimo kicker, acho que é o kicker mais bem pago da NFL hoje, junto com o Justin Tucker e o Butker, mas a falta de qualidade do ataque do Miami dá muita pouca oportunidade para ele chutar, então não dá para apostar aí no Sanders. Vamos passar então para Bucks e Rams, o melhor jogo da rodada. Depois você reclama que eu dou jogo ruim para você, Sérgio, mas olha lá, olha o jogo que eu te dei. O melhor jogo da rodada, um baita de um tiroteio, vai ser uma coisa linda aí, fechando o segundo horário de domingo. Manda pra gente o que você tem sobre esse jogo, Sérgio. Não, eu reclamei que você me deu um muito alto, muito baixo, muito alto, muito baixo. Esse jogo
É pouca análise também. Do lado dos Bucks, eu não vou falar, não vou me estender muito. Tom Brady, Mike Evans, Godwin e Gronk, que você escala. Eu acho que o Antônio Brown também está nessa categoria, porque os três wide receivers, para mim, são a mesma coisa. Assim, um deles vai ficar de fora, os outros dois vão produzir bem. Semana passada o AB ficou de fora, na primeira semana foi Mike Evans. Você vai ter que conviver com isso se você draftou esses três jogadores. O Antônio Brown é um pouco abaixo, mas ele entra, eu acho que na mesma categoria dos três. O Godwin fica mais acima, porque eu acho que ele tem um piso maior, mas é isso aí. Você que draftou os três vai ter que sofrer. O Gronk, ele já está numa categoria de tight end que você tem, você coloca. Do lado do Rams, Stafford, Kupp e Woods. Todo jogo também é sempre uma alegria. O Woods está um pouco abaixo, uma produção assim, abaixo, porque o Cooper Kupp está surreal, né, nesse começo de temporada. Mas o Woods também está com bom volume, então eu acho que ele tem uma boa segurança, um wide receiver 2 para toda semana. Aí as dúvidas ficam assim, o Fournette, até que o Lucão perguntou mais cedo, eu acho que o Fournette ele tem um teto muito mais baixo, porque o Tampa Bay ainda ele não está correndo muito com a bola, pegou secundárias muito mais fracas, mas o Fournette ele está recebendo um bom número de passes, então dá para confiar que ele vai receber alguns passes. Até o Álvaro me falou que o Tony Brown está com Covid, eu tinha até esquecido disso, então realmente eu acho que ele não joga essa semana, né? Como ele está vacinado, tem chance dele jogar ainda, vamos observar. Mas eu acho que é baixo, né? Eu acho que ele testou positivo ontem, né? Então ele tem que testar 2 vezes negativo, né? Então, se ele não jogar, os outros wide receivers ganham muito peso, né? O Fournette, que eu estava falando, eu acho que ele vira um flex para toda semana. É aquele flex com um teto baixo, um piso razoável, e é isso. É aquela coisa muito pouco excitante de se usar. O Ronald Jones Deus me livre de ter que usar no meu time. Do lado do Rams, o Sonny Michel, eu acho que o Henderson, eu estou contando que o Henderson não vai jogar. O Sonny Michel vira uma opção, mas é contra uma defesa que é péssima para o running back. Você vai botar o Sonny Michel para jogar essa semana, eu não colocaria, a não ser que seja muito necessário. Por exemplo, eu prefiro o Fournette ao Sonny Michel, óbvio. Então, eu acho que os dois jogadores que eu não usaria de forma alguma seriam o Ronald Jones e o Sonny Michel. Uma opção de tight end aí de streaming é o Tyler Higbee, que não recebeu muito espaço contra o Colts, mas ele tem um piso alto. Sim, eu acho que contra o Colts foi um ponto fora da curva. A única coisa que eu tenho contra os snaps, 2 primeiros jogos. Sim, a única coisa que eu tenho contra o Higbee é que eu tenho o Kupp, era uma das minhas apostas para essa temporada, eu tenho ele em todas as ligas. E eu sempre confundo os dois. Eu até quando eu via jogo com meu irmão, eu chamava o Kupp de Pikachu e o Higbee de Raichu, porque o Higbee é um Kupp bombado. Me dava muita raiva que eu tinha o Kupp na liga, aí ele recebia um passe, aí eu via, era o Higbee, o filho da mãe. Então a única coisa contra o Higbee eu tenho no aspecto é como eu tenho Kupp em várias ligas, eu sempre fico frustrado quando o Higbee recebe passe. Mas ele é uma boa opção, sim, para Fantasy. Boa, Sergião. Transmissão do Thursday Night já começou. O Christian McCaffrey está ali doido para fazer 40 pontos hoje. Então vamos acelerar um pouquinho para o último jogo do Nathanael. Agora é o Sunday Night Football entre Green Bay Packers e San Francisco 49ers. Over-under de 50. São Francisco favorito por 3,5 pontos. Outro que eu tô numa dúvida danada de bolão. Isso aí é de... E é um jogo que vai ser muito ruim. Apesar de ser um clássico, né, da NFL, eu tô prevendo um jogo ruim. Não sei se o Garoppolo vai jogar, tá confirmado ou não, né? Vai jogar, eu acho. Se jogar o Kito Infelizmente. O Kito é uma boa opção, ótima opção para Tyrene. Né? Mas defesas esquecem. Que é só o Robbie Gold, o de ouro lá, para chutar umas bolinhas. Mas quarterback, Aaron Jones, se for o da primeira semana, lascou-se. Da segunda semana, pode dar caldo. Vai depender do Aaron Rodgers, né, que a gente vai ter. O Aaron Jones, esse running back, esse aí é RB1 disparado. Tá na prateleira de cima, junto com o McCaffrey, Spencer Henry. Isso aí é tranquilo. E o running back Quem é que vai ser o running back do 49ers? Tá difícil, né? Escalar o 49ers ali tá complicadíssimo. Eu peguei esse Mitchell aí
aí, tô extremamente arrependido aí. Se ele jogar, pode ser um flex, e olhe lá, não sei. E ainda tá machucado agora. Ainda tá machucado. Eu não acredito muito, não. O wide receiver tem a opção boa do Deebo Samuel e, claro, Davante Adams, para mim, tá prateleira 1. Teto altíssimo. Davante Adams é grande favorito também a ser o principal wide receiver. Sem dúvida, Nathanael. Ó, emendar aí o comentário do Álvaro, tem que ver qual wide receiver dos 49ers vai ser marcado pelo Kevin King, né? Que é o Thiago Volpe da NFL. Aí eu coloco, eu tô contigo e tô na esperança de que ele marque o Brandon Ayuk, porque é a minha aposta que está sendo o maior bust possível, e aí se colocarem o Alexander no Deebo Samuel, vai sobrar espaço para o Ayuk e finalmente ele pode deslanchar. Estou nessa esperança forte aí, viu, Álvaro? Agora vou falar aí sobre o Monday Night Football, que é o jogo que falta, confronto divisional bem importante, Eagles e Cowboys lá em Dallas. 51,5 de over-under, é um bom over-under para o Fantasy, 3,5 pontos de favoritismo para os Cowboys. Acho que sobre os Cowboys fica a questão de se o Dak volta ao normal, né? Ele teve um jogo muito abaixo do que a gente se acostumou a ver com ele para o Fantasy, fez menos de 10 pontos no último jogo, porque eles acharam muitos touchdowns e produção por via terrestre, mas eu estou na esperança que o Dak vai voltar ao normal dele, que é mais de 25 pontos de média. O backfield em transição aí, né? Minha grande aposta de que o Zeke não corresponderia às expectativas de running back 5 ou 6, que ele vinha sendo draftado, por enquanto estão se confirmando, porque o Tony Pollard está pedindo passagem, então a observar aí essa divisão no backfield, mas eu acho que o Zeke você escala sem pensar muito, o Pollard é uma opção de flex, eu acho pelo menos, pelo desempenho dele nessas primeiras rodadas, principalmente em ligas PPR, mas a defesa dos Eagles é boa contra o jogo corrido, é um bom front seven, então não espere também uma explosão de pontos de nenhum dos dois. Agora, ver se o Amari Cooper volta mais saudável para esse jogo. Eu acredito que ele vai a campo. O CeeDee Lamb tem tudo para brilhar também, continuar indo muito bem, esses dois recebedores, porque tende a ser um mini tiroteio e eles se darem bem por via aérea, já que o Michael Gallup segue de fora e abre ainda mais targets para a dupla principal. E os tight ends também com uma boa oportunidade de produção, né? Tanto o Dalton Schultz quanto o Blake Jarwin, mas como eles dividem muitos snaps e targets, nenhum dos dois tem muito upside. Do lado dos Eagles, o Jalen Hurts, será que ele volta a brilhar que nem ele fez contra a secundária dos Falcons? Que já que a secundária dos Cowboys também é bem fraca, ele se deu bem, não só com as pernas, mas passando também contra os Falcons. Então o Jalen Hurts é uma baita opção para a escalação nessa semana 3. E aí, qual que é o ponto principal? O que salva aí nessa secundária dos Cowboys, como o Sérgio já falou, é o Trevon Diggs, né, o cornerback segundo-anista aí, deve marcar o Devonta Smith, que vem tendo bom desempenho, foi muito bem na semana 1, foi muito acionado na semana 2, mas sofreu com passes que ele quase recebeu, né? Não produziu tanto, teve algumas faltas que tiraram a produção dele também. Então esse duelo vai ser bem interessante aí, Smith e Trevon Diggs. Aí considerando que o Diggs marque realmente o Smith, tende a sobrar espaço para o tight end Dallas Goedert, já que o Zach Ertz testou positivo para a Covid também, que nem o Antônio Brown é dúvida, mas como ele testou alguns dias antes e ele está vacinado, a chance é maior dele entrar em campo. De qualquer forma, observar aí a produção e utilização dos outros wide receivers dos Eagles, né? O Quez Watkins está sendo usado em profundidade, então para ligas best ball ele vem se mostrando muito importante, mas é aquele cara mais boom or bust, que nem a gente comentou, e o Jalen Reagor está sendo wide receiver 2 em termos de número de targets e snaps. Vamos ver se ele produz bem. Se o Diggs realmente focar no Smith, o Jalen Reagor pode ter um jogo interessante para você apostar aí como segundo flex na sua escalação. O backfield dos Eagles está bem concentrado em 2 jogadores só. O Boston Scott não está vendo o campo e o Miles Sanders fazendo a função de early down back com o Gainwell de third down back. São 2 jogadores bastante escaláveis, principalmente o Sanders, mas sem muito upside porque eles estão com essa divisão aí. De resto, eu não apostaria em nenhuma das defesas e os kickers podem ser boas opções, principalmente o Zurline. Vamos lá passar pelo chat antes da gente fechar. O Ruizão falando que o problema do Samuel é o Jair, então, por isso que eu estou na esperança de que o Ayuk retorne das cinzas aí. Olímpia Frussardi falando, boa noite, Serginho Júnior, sou a tia Olímpia, aí sim, hein? Que bom estar nessa liberdade, né, Sérgio? Peso, né?
Manda um beijo pra tia, Sérgio. Beijo, tia. Deve estar lá com a minha mãe ou minha mãe com ela, eles estão vendo juntos. É isso aí. Não era Liberdade, é nessa live. É isso aí. Nessa. Bom, galera, algum recado final antes da gente encerrar e partir para ver o Thursday Night Football? Sempre bom lembrar, tirem seus jogadores do flex de hoje, e se eles forem running backs do Texans, tirem do seu flex e nem do seu running back também, não põe lá não. De resto, tudo aí. E você, agora já passou o tempo, quem não colocou, esqueceu de colocar o Panthers, já começou? De defesa. Olha só. Já se lascou, eu botei Panthers em 3 ou 4 ligas aí. Eu também, apostei forte aí nessa defesa. Vamos ver aí o desempenho de Davis Mills e se o Christian McCaffrey faz 50 pontos para o Fantasy. Muito obrigado, galera. Terça-feira, 8 horas, estamos de volta. Toda terça e quinta, 8 horas, estaremos com vocês durante a temporada. Grande abraço. Só domingo tem live de escalação lá no Instagram do BRFF. Vou estar lá falando besteira para vocês. Vou tentar acertar mais do que errar. O Sérgio tira as dúvidas de última hora da galera, hein? A partir da 1h do domingão, você tá ali, confirmou se o seu jogador vai a campo ou não, se tá machucado ou não, ele tira suas dúvidas de última hora, acompanha a gente lá no Instagram. Um grande abraço e até terça-feira. Valeu, galera.